Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Desde já boas férias a quem está de férias. Quem não tiver de férias, bom trabalho. Porque isto toca-nos a todos. Também a gente trabalha é para usufruir das férias. Tive agora aí uma semaninha com a família, que soube uma maravilha. E qual é o tópico que eu me lembrei hoje de vos trazer? Como um vídeo que eu vos trouxe aqui atrasado, resolvi trazer aqui um comparativo entre três grandes máquinas do mesmo segmento. Esse comparativo é a NC750X, a Versys 6,5 e a Suzuki V-Strom 6,5. Começamos já pelos preços. Os preços, a Suzuki e a Kawasaki Versys serão as mais caras. Tenho a ideia que a Suzuki será mais cara uns euros, mas pouca diferença relativamente à Versys, e na qual a Honda NC750X será mais barata, com um preço a rondar os 8.300 euros, e as suas concorrentes já será na casa dos 9.000 euros para cima. Isto preço sem documentações, nem os impostos, etc., que as concessionárias nos levam sempre e que o Estado nos leva sempre. Agora, primeiro ponto, que isto está sempre aí na baila, os consumos. Os consumos são não são semelhantes, porque a NC dá logo assim um 20-0 às suas oponentes diretas, por assim dizer, porque de todas é a mais poupadinha, com consumos bastante baixos, devido ao seu motor com uma rotação também bastante baixa, o que permite ter os seus consumos muito baixos mesmo. Eu, quando tinha a minha, rondaria os 3.6, 3.8, se fosse para uma autoestrada 4.2, não passaria disso. O pior consumo que eu fiz nela foi 4.2 e o melhor consumo que eu fiz foi 3.3. A Suzuki, com os seus 71 cavalos, será a que consome mais. Andará ali na casa sempre entre os 4,5. Mas é como tudo, se vocês fizerem uma condução moderada, eu penso que, apesar da sua maior cavalagem, os consumos não se afastarão muito da NC. E depois terá a Versys ali em segundo plano, porque também tem menos cavalos, salvo erro, terá à volta dos 65 cavalos. Daí os
seus consumos também não serem demasiado elevados, rondará à volta dos 4. As autonomias, sendo NC terá um depósito de 14 litros, a Versys 16 e a Suzuki com 18, que dará mais ou menos, associando a Suzuki com a que terá mais autonomia, com cerca de 350 a 400 km. A nível tecnológico, elas estarão muito equilibradas ou muito equiparadas. Já trazem ABS e Traction Control todas. Antigamente não traziam. A NC nesse aspecto estava um bocadinho mais evoluída, mas neste momento elas já trazem todas Traction Control, ABS, modos de condução, etc. Sendo que, a meu ver, a que peca mais a nível de suspensões é a NC. A NC traz suspensões convencionais, não invertidas, e as suas concorrentes já trazem suspensões invertidas, o que lhes dará uma maior capacidade para absorver e filtrar tudo que seja irregularidades da estrada. A NC tem uma altura ao solo de 810 mm, sendo a mais baixa da concorrência. Sendo a Versys terá 850 e sendo a V-Strom também com 850. Depois, claro, cada um, estas motas, todas elas, mesmo a Honda, trará ou poderá ser comprado kits de rebaixamento para quem os seus proprietários entendam comprar, ou porque se sentem mais confortáveis ou porque têm uma altura mais baixa e se sintam mais confortáveis com esses kits de rebaixamento. Conforto, eu continuo a realçar que dentro desta gama a mais confortável é a Suzuki, e das motas todas que eu andei, a Suzuki sempre me surpreendeu no aspecto do conforto a nível de suspensões, do conforto a nível de banco. Suzuki está sempre uns patamares acima relativamente à concorrência, sendo que a seguir virá a Versys e por último a NC. Outra situação relativamente à segurança que a NC, a meu ver, peca, é trazer só um travão de disco à frente e as suas concorrentes trazerem já 2 travões de disco à frente. Parece ser algo insignificante, mas não é. Relativamente à nossa segurança, a situação da gente travar em 10 segundos ou 8, ali aquela diferença dos 2 segundos pode fazer toda a diferença numa travagem de emergência. Mas é como eu digo, é só a minha opinião, ok? Todas as motas são japonesas e de uma fiabilidade estupenda, apesar de que neste momento
na grande generalidade de todos os fabricantes, de há uns anos para cá estão a pecar um bocadinho na qualidade, devido a isto da globalização, não é? Procura-se fornecedores que tentem cumprir determinados parâmetros ao menor preço, mas muitas das vezes o barato sai caro, e a verdade é que depois isso começa-se a notar em determinados pormenores nas nossas motas, como o aparecimento de ferrugem num ou noutro parafuso, num ou noutro componente, às vezes até em soldaduras na própria estrutura da moto, soldaduras importantes no quadro, que antigamente isso muito dificilmente aconteceria. Hoje em dia já é mais corriqueiro, por assim dizer, e os concessionários ou as marcas de momento parecem-me não muito preocupadas em tentar resolver essas soluções, também um bocadinho por culpa do consumidor final, porque a meu ver acho que não reclama quando devia reclamar e quando realmente tem razão, ou porque muitas das vezes se ficam logo pela primeira resposta do concessionário: isso é normal acontecer, quando não é normal, meus amigos. Ok, uma moto com alguns meses, um ano e meio, seja o que for, não é normal uma moto ganhar ferrugem, estando ela onde estiver. Ok, companheiros, tenham isso em atenção. O que é que eu vos posso dizer mais relativamente a estas máquinas? A Suzuki, Kawasaki, o motor, mesmo com estes modos todos que as motos hoje em dia trazem, os Sports, os Standards e os Range, que isto agora é comum a tudo, claro que dentro deste segmento eu não posso precisar, mas penso que, não sei se a Kawasaki já permite emparelhar, ou será a única que já permite emparelhar o telemóvel com o dispositivo, mas tanto a Suzuki como a Honda não permite emparelhar dispositivos. O vosso telemóvel não emparelha diretamente com a moto. Aqui uma questão que me parece bastante importante, que é a situação do motor. Para quem, principalmente, eu vou dar esta recomendação, para quem não está habituado a conduzir motas de cilindradas maiores, a meu ver, as motas mais dóceis, por assim dizer, e mais fáceis de controlar será a Honda e a Suzuki. Porque têm motores muito mais progressivos que a Kawasaki. Ok? A Kawasaki é uma moto que, a meu ver, traz um motor logo assim mais desportivo, mais rotativo a baixas, ou seja, tem logo um arranque muito mais impulsivo e brusco que as suas concorrentes. As suas concorrentes têm todas
arranques muito mais progressivos e muito mais dóceis, que a meu ver, para quem vem de gamas mais baixas e está a tentar dar o salto para uma gama intermédia, apesar dos gostos e das estéticas, que isso é logo as coisas que nos apelam quando a gente vai comprar a moto, e muitas das vezes já temos algumas marcas pré-definidas que gostamos mais que outras, mas essa moto, a Kawasaki, é muito mais nervosa, por assim dizer, que as demais. Por isso, a minha recomendação é, se vocês vêm de motas cilindradas mais baixas e querem comprar agora uma moto cilindrada média, média alta, é que possam considerar esse pormenor do motor, na vossa escolha final. Pá, a Versys e a Kawasaki, a Versys e a Suzuki, sendo as mais caras e sendo o design delas completamente diferentes umas das outras e nada consensual, e apesar de eu não gostar do design, que eu acho que, a meu ver, a Suzuki já devia ter mexido naquele design há muito tempo, que acho que aquele design já tem para aí 5 anos e pouco tem mudado. Assim, um bocado a presença da minha Suzuki Versys 1050, que levou um restyle a nível de design. Eu recomendaria a Suzuki. A Suzuki porque, a meu ver, é a moto mais completa das três. Eu preferia, se calhar, quando comprei a minha NC, apesar de ter menos capacidade de carga, e na altura, eu posso dizer que foi uma boa escolha. Se calhar, se fosse hoje com outro tipo de experiência que tenho, se calhar optaria pela Suzuki, pela Versys 6,5, pela Suzuki V-Strom 6,5. Mas isto é como eu digo, é apenas a minha opinião. Todas as máquinas que eu estou aqui a falar são de uma qualidade brutal. E isto vai depender dos gostos, das carteiras de cada um, como é óbvio. Eu estou a dar aqui só a minha opinião relativamente àquilo que eu sentia quando fiz o test drive das três. O que é que me despertou mais numas do que noutras? E de facto, a Versys precisas de ter um bocadinho mais de unhas, por entre aspas, para conduzir. As outras são relativamente dóceis na sua condução, porque tu podes rodar até o punho a fundo, mas ela faz uma aceleração sempre muito progressiva, até cerca das suas 3, 4 mil rotações, são motas muito, muito dóceis, e só acima de uma determinada rotação é que elas já despertam o tipo de adrenalina na sua condução. Ok, companheiros, este foi o meu feedback relativamente a estas três máquinas. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam aí o canal, façam um grande like e tchauzinho!